Ele fala assim, ó, o Trump achou a presidência em 2016 e como todo paraquedista ele cai. Não se pode dizer que o Trump faria um trabalho melhor na geopolítica se ele mesmo evitou ir a muitos encontros mundiais e isolou os Estados Unidos, como um idiota que foge dos moinhos de vento. Aí ele faz uma pergunta, qual seria o panorama se um republicano que não é um sociopata como o Trump, ele não gosta do Trump, eu acho que ficou claro. Ou como o Mitt Romney estivesse na presidência ao invés do Biden. Caixa de papelão molhada? O que é caixa de papelão molhado? Qual é esse termo? Quer dizer o quê? Eu acho que seria algo como se estivesse afundando o navio. Não sei. Eu nunca ouvi essa expressão. Deve ser a expressão americana. Aí ele faz essa seguinte pergunta, né? Como é que seria um republicano? Primeiro, se você concorda com o que ele falou do Trump, né? Que ele zero geopolítica, ele só se absteve de tudo. Não, o Trump ele tinha lá os defeitos dele, mas a gente tem que lembrar que ele não é um político. Ele é um show business. O negócio dele era chegar na voadora latindo alto para tentar atingir um acordo meio termo. E funcionou na carreira dele como empresário. E na política externa isso não era muito diferente até do que a União Soviética fazia. Ele chegava gritando alto, pedindo valores altos, para depois chegar no meio termo, né? Agora, era um cachorro bravo, feio, mas em compensação tinha essa percepção estratégica. E por muito tempo, as relações entre a Rússia e os Estados Unidos, que estavam muito tensas durante a eleição, vai lembrar que a Hillary Clinton deixou muito claro que por ela iniciava uma guerra direta contra a Rússia, pela Hillary Clinton, e a gente ia ter guerra. Apazigua com o Putin, tenta se aproximar. Não consegue muito também, porque, como eu falei, tinham pessoas na infraestrutura do governo dos Estados Unidos que melaram isso. Mas apaziguou, né? Pediam que os Estados Unidos intervissem na Síria, ele não interviu. Pelo contrário, ele diminui a quantidade de intervenções que teve ali no Oriente Médio, né? Teve uma presença militar americana, mas não entram, né? Tentar estabelecer uma zona de exclusão aérea, aquela coisa toda que queriam. Então, assim, apaziguou. Agora, era o jeito Trump também, não é o melhor jeito do mundo, mas trouxe algum resultado. Pelo menos não escalou a violência como a gente está vendo hoje. Né? E a segunda parte da pergunta? Se algum republicano não seria a melhor opção em vez do Trump? Em vez do Trump. Eu não sei se está definido já quem vão ser os outros candidatos agora, por enquanto. Ainda muito cedo, né? Tem 2 anos ainda. Vai que o Trump também morre até lá, o Biden morre. Mas o pessoal acha que só tem gente bacana, gente que pensa no Partido Republicano. Tá cheio de idiota, de imbecil lá também. Vai lembrar o McCain. Né? O McCain também era cachorro louco também. Ele uma porrada de gente disparava tem gente rufando os tambores das armas nucleares no Partido Republicano também. O McCain também era agressivo, apesar de ser republicano. Mas é aí que tá, professor. A gente tem um problema muito sério. Eu sou muito crítico com relação a algumas atitudes do Trump. Por exemplo, ele ter rasgado o acordo nuclear com o Irã, eu acho uma bobagem muito grande da parte dele. O que foi esse acordo? Não, existia um acordo nuclear do Irã com o Barack Obama, tá? Muito criticado esse acordo, mas existia um acordo. O que era esse acordo? Para conter a proliferação nuclear militar do Irã. Limitar o desenvolvimento deles, né? De armas nucleares, né? É muito criticado, é bastante, mas existia. Aí chega o Trump e rasga isso? E rasgou. Agora você não tem acordo nenhum. O Irã pode fazer o que ele quiser. É um fato. E não voltou ainda. Esse acordo não voltou. Então, eu critico muito, depois, se você quiser, faz um comentário. Eu critico muito o Trump por isso. Mas eu também não posso chegar e achar que o Trump era 100% ruim. Eu não acho. Acho que tem muita coisa que ele acertou. Eu acho que se o Trump fosse o presidente, não haveria uma guerra. Por quê? Porque ele era um estadista? Não. Mas porque acho que ele tinha uma relação razoável com o Ele era um negociador. Exatamente. Ele não E outra, o Trump foi o presidente menos bélico dos últimos anos. Então. Porque se você olhar a história americana, eles têm... Porque a gente tava falando que os russos se atrapalham em guerra. Pô, mas porque... Que outro país tem tanta experiência militar para valer? Estados Unidos, porque vive em guerra. Se a gente for comparar os Estados Unidos aí, desde a Segunda Guerra Mundial, é uma média de 2, 3 guerras por década. É claro que eles não têm os militares experientes. Ninguém tem como competir, ainda bem que não temos tantos países para ter tantos militares experientes, né? Agora, comparado isso, a década de 2010 para 2020 foi a década menos beligerante justamente por causa do Biden. Do Trump, perdão. Então, eu acho que não dá para olhar o Trump com toda essa paixão que o pessoal olha, porque é o velho problema. Você não pode transpor para uma análise as suas paixões pessoais, né? Eu acho que o Trump tem erros e acertos.
O pessoal vai muito no 880. O pessoal muito assim. gostava dele, o pessoal muito odiava. Mas se você olha o saldo, ainda que seja um pouco positivo, está mais para o positivo do que negativo. Exatamente. Bom, Eu acho que ele é menos perigoso que o Biden, na minha opinião. mesmo? É uma Eu questão acho de... perigoso. Ah, Não, com aí certeza. você coloca. Por quê? Eu também acho. Dá essas... Porque o Biden levou essa escalada dessa violência. O Biden chegou a um nível de jogar armas. O Trump também jogou armas para a Ucrânia também, acabou também assustando os russos, mas o Biden levou isso a um nível muito maior. E o Biden não tem disposição a negociar e ponto final. Ele deixou isso claro desde o começo. Não vai discutir, não vai negociar. Atravessou Ele quer derrotar a Rússia enviando equipamento militar para lá. Agora, sem equipamento militar pesado, como o comandante falou, só com equipamento portátil você não vai conseguir derrotar Não, né? a Rússia. E aí, uma hora vai acabar. O que vai fazer com esse monte de equipamento portátil? Aquilo que a Agora gente que o tava Russo falando. está capturando muita coisa ali, né? Ah, que sim. a gente não sabe. Que a gente não sabe. É complicado tudo isso. Porque, na verdade, eu acho que o Biden, ele tá pensando o seguinte, a Ucrânia é um novo Afeganistão de 1979, né? A Rússia invadiu, ele tá pensando com a cabeça da Guerra Fria. A gente enche de arma aquilo lá, como fizeram com os jarridins. Só que a gente não esquece, tem que lembrar uma coisa. Uma coisa. O Afeganistão de 79 deu Al-Qaeda. Deu Al-Qaeda depois. Tá? Deu o fortalecimento, que a Al-Qaeda começa ali no Oriente Médio, mas deu fortalecimento da Al-Qaeda e o 11 de setembro. A gente não sabe, deu o Talibã também. A gente não, a Al-Qaeda não e deu é o Estado Islâmico como consequência da Al-Qaeda. Exato, Uma os coisa filhotes puxando a da outra. Al-Qaeda, né? Que estão gerando até hoje. A Al-Qaeda começa no Iêmen, Arábia Saudita, etc. Mas onde ela consegue, Cresce o trampolim mesmo. principal foi o Afeganistão. Então a gente não sabe o que vai virar isso aqui. Vocês estão enchendo de armas, bacana. Virando Mas um historicamente os Estados Unidos eles alimentam os futuros inimigos deles. eu A não mesma tenho coisa foi com a dúvida. Alemanha nazista. Também. A Alemanha nazista também foi abastecida Opa. principalmente por investimento norte-americano, principalmente da Ford Foundation. Ford Foundation não sei, mas da Ford, das indústrias Ford também. BM também. Então, Todas assim, elas, de POM. e também a União Soviética e também a China. Então os Estados Unidos eles também criam muitos seus inimigos também. Então, não sei se eles também estão tão preocupados, porque já é parte da história deles. Da mecânica deles é essa daí, a mecânica política deles é essa daí. Agora, eu acho isso, gente. Eu sou um crítico do governo Trump, tá? Principalmente na questão do Irã, acho que ele errou, foi um erro crasso. Mas eu acho que é um desastre muito menor que o Biden. O Biden realmente ele é perigoso. A alternativa seria a Hillary Clinton, que declarou a Nossa entrada de uma pelo guerra. amor de Bom, Deus. aí o que é O que pior? ela falou? Por ela haveria uma intervenção, quando teve a questão da anexação da Crimeia, Ela por já ela falou. teria uma intervenção militar. Cara, É porque na cabeça dela a Rússia era uma Líbia. Do mesmo jeito que interviu na Líbia, e veja as consequências. Toda aquela crise humanitária que a gente teve dos refugiados muçulmanos começa com a queda do Gaddafi na Líbia. E aí vai gerando ali um efeito dominó que depois chega na Síria e... Então, assim, de quem que foi a ideia? No caso, também, há um exagero também falar que os Estados Unidos foram o único culpado da Líbia, porque, na verdade, quem começou a bagunça na Líbia foi a França. Sim, exatamente. Que arrastaram os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos podiam muito bem ter botado o pé firme e não entrado na aventura. Mas foi a ideia da França de intervir em cima da Líbia para derrubar o Gaddafi. Mas os Estados Unidos entraram, derrubaram o Gaddafi e a gente tem toda essa questão de refugiados que depois deram todos os We problemas de came, lá we pra cá. saw, he died. Lembra desse Ah, vídeo? sim. We came, we saw, he died. Tem um vídeo na internet, gente. É pavoroso. É a Hillary Clinton dando uma entrevista. O vídeo deve ter uns 30 segundos. Sorrindo, feliz. Ela sorrindo com a morte do Gaddafi. É mesmo? Esse Ela é fala o alguma coisa padrão. assim, nós chegamos, vimos, matamos. Ele morreu, alguma coisa Ele assim. morreu. Uma coisa... Um negócio pavoroso. Sabe, a secretária de Estado literalmente comemorando a morte do cara. Até, diga-se pra gente, nem considero isso tão pior, mas é uma coisa estranha. É, porque as consequências De um da país morte democrático, do Gaddafi... meigo, doce, que está querendo trazer a luz para a humanidade, porque é uma democracia. E se a democracia pode fazer o que quer? Me faça muito Não é favor, bem assim, né? Não é bem assim. Por isso que eu falo, geopolítica não tem santo. Você tem que lidar com o menos pior. O que é menos pior? Uma Rússia sendo desintegrada e levando um caos eurasiano, que sabe lá o que pode vir disso, ou mantém o Putin? É. Entre Trump e Hillary Clinton, um cara que está disposto a negociar e a outra que está disposta a iniciar uma guerra com um país que tem a segunda força militar do mundo e é detentor da maior quantidade de ogiva nuclear, quem que é pior? Exatamente. Você jogar o mundo todo num caos por um país que a maior parte não sabe nem onde é que fica. Você Que não é importante para é importante e vital para a Rússia, mas não tem importância nenhuma para Estados Unidos. Não muda nada para eles. Para os Estados Unidos não muda. Mas daí também me perguntou, comandante, até... E Vilela, se não é uma questão também dessa bagunça ser interessante para justamente não dificultar a aproximação da Alemanha com a Rússia. Porque uma aproximação da Alemanha com a Rússia, quem garante que no futuro
com o fortalecimento da Alemanha como realmente líder de fato da União Europeia, não viesse ter a criação do exército europeu e eventualmente um questionamento sobre a necessidade deles estarem na OTAN. Será? Sim. É uma possibilidade. No especulação. longo prazo, sim. Longo prazo, sim. Estou especulando, mas eu não tenho dúvida que isso foi em algum nível discutido em Washington também, e aí essa bagunça dificultou tudo isso ao afastar a Rússia com a Alemanha, porque a economia dos dois ia estar tão entrelaçada a partir da construção do gasoduto, mas tão entrelaçada que no futuro uma hostilidade entre Estados Unidos e Rússia ficaria muito difícil da União Europeia se posicionar contra a Rússia. Porque sim, subir tua análise faz sentido, porque já que a gente vai ter um problema grande no futuro, vamos resolver ele agora enquanto ele ainda está relativamente pequeno. Na cabeça americana é isso daí. E quem que puxa a Ucrânia para tentar trazer ela... Quem teve a brilhante ideia de trazer a Ucrânia para a OTAN? Polônia. Para a Polônia não é legal ficar Moscou e Berlim. A última vez que teve alguém Eles que não pagou... têm boas lembranças. Foi rachado no meio. Inclusive a Polônia é quem mais está agressiva agora, não deve ser coincidência. Né? São muitos interesses aí, né, gente? É uma somatória. Fosse uma coisa só, era fácil. Olha, são 3 da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.